No ano, tudo bem? Aqui vamos nós a mais uma aulinha para a gente pensar agora sobre a nossa semana de estudos intensivos. A SEI, né, Semana de Estudos Intensivos, ela foi colocada pela Secretaria da Educação para que a gente fizesse realmente isso, uma semana de recuperação, de reforço, de aprofundamento das aprendizagens e também de nivelamento, né, de buscar alguns conhecimentos prévios para que vocês possam se aprofundar nesse bimestre. Ela é a última semana do bimestre. E como a gente ainda não fez a avaliação de aprendizagem em processo, porque será feita só no começo de agosto, a segunda, né, do ano, então nós vamos trabalhar com o caderno Aprender Sempre, que foi um caderno feito para essas aprendizagens, né, para esses aprofundamentos, e também vamos tratar ainda de habilidades fazer uma atividade comparativa às habilidades da AP do primeiro bimestre. Tudo bem? Então vamos lá. A semana de estudos intensivos, ela é de 27 a 31 de julho e terá um trabalho conjugado, né, um trabalho conjunto da equipe de códigos e linguagens. Tudo bem? Então, aí tá a capinha do caderno Aprender Sempre, que na semana passada nós já fizemos um início aí, né? Eu passei o caderno para vocês, já pedi para vocês darem uma olhada, começarem a fazer as leituras e talvez realizar algumas atividades, caso vocês estivessem achando tranquilo, né? Agora eu vou explicar algumas atividades para vocês compreenderem melhor como funciona o caderno e como fazer os exercícios, tá bom? As habilidades que vocês vão encontrar nesse caderno, as atividades são sobre essas três habilidades. A H14, que é identificar o sentido de operadores discursivos ou de processos persuasivos utilizados em um texto. A segunda é distinguir um fato da opinião pressuposta ou subentendida em relação a esse mesmo fato em argumentos descontínuos de um texto. Então, vocês podem perceber que essas duas habilidades, elas são relativas à questão de discurso persuasivo, né? De artigo de opinião, ou de, não necessariamente artigo de opinião, que nem vocês vão ver agora no caderno, vai trabalhar esse tipo de linguagem persuasiva nos textos de propaganda, né, em cartazes de propaganda de filme e assim por diante, tá? Então, sempre que você quer persuadir o público, né, convencê-lo de alguma coisa. E H28, identificar o efeito de sentido produzido em um texto literário pela exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos, que são os recursos linguísticos utilizados nos textos, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha em alguns dos textos e o que é solicitado? Bom, então no caso da H14, uma amostra de questão é essa com o cartaz do Harry Potter, né? Então você tem ali, Harry Potter é um garoto órfão que vive infeliz com seus tios, os Dursleys. Ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente, Harry é impedido de ler a carta por seu tio, mas logo recebe a visita de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, que chega para levá-lo até a escola. Harry adentra um mundo mágico que jamais imaginara, vivendo diversas aventuras com seus novos amigos. Então, o Rony e a Hermione, certo? Então, vamos lá. E aqui um outro exemplo, né, de propaganda que vai usar algum recurso estilístico, algum recurso de linguagem, alguma forma de atrair a atenção do público. Do hortifruti, né? Propaganda do hortifruti. Então, nós temos Chuchurek, de tão distante para o hortifruti. E Batatas do Caribe, uma batalha pelos tesouros da hortifruti. Então, o que você tem aí, né? A propaganda do hortifruti, usando que tipo de recurso? Então, eles remetem a filmes conhecidos, a personagens conhecidos e relacionam de várias formas aí, né? Você percebe que relacionam com a imagem da batata, do chuchu, com o nome, né? Então, por que é feito isso, né? Para atrair bastante a atenção das pessoas com esse cartaz, para que chame a atenção, para que as pessoas queiram conhecer o hortifruti.
né? Assim, da mesma forma, você tem no cartaz do Harry Potter a sinopse ali da história de uma maneira bastante interessante para que atraia público leitor, público que queira assistir ao filme, né? Então, vocês têm que, nessas atividades aí, explicar de que forma foi utilizada a linguagem para atrair o público, né? De que forma vai persuadir o público a consumir nesse hortifruti ou a consumir cultura, no caso lá do Harry Potter, tá bom? Temos uma questão de Enem aí no caderno também. Não tem só essa, tem algumas outras. Eu coloquei uma amostra. Nessa questão, está dizendo assim, tem um saco de açúcar, como vocês estão bem podendo ver aí, né? O texto é uma propaganda de um adoçante, que tem o seguinte slogan, né? Slogan é essa frase aí de efeito da propaganda. Mude sua embalagem. Bom, quando você olha para essa embalagem, o que você vê? Né? Remete-nos a uma barriga, certo? E aí você, obviamente, já entende a mensagem. Vamos pensar, então, como que ela está explicada dentro das alternativas da questão do Enem, tá bom? Então, lá está escrito assim: a estratégia que o autor utiliza para convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais. Lembra que a gente conversou bastante durante o bimestre sobre linguagem verbal e não verbal e texto híbrido? Né? Aí a gente tem uma forte mensagem não verbal, com o formato do saco do açúcar, mas também tem linguagem verbal, né? O texto está um pouco híbrido, inclusive por causa do slogan, então tá híbrido. E aí nós vamos pensar assim, com que objetivo foi utilizado? Olha lá, ridicularizar a forma física do cliente? Será? Eu acho que se ridicularizasse a forma física do cliente, o cliente não ia querer comprar, né? Não é bem isso que ele está abordando. Criticar o consumo de produtos industrializados? Aí pensemos bem, né? É uma propaganda de adoçante. O adoçante é mais industrializado ainda do que o açúcar. Não sei se estou falando bobagem, né? Mas assim, ou tão industrializado quanto o açúcar, tá? Então vamos dizer assim, é um produto menos natural. Alguns adoçantes de stevia, aí depende, né? Depende de qual adoçante. Mas o que a gente vai perceber? Que também não é isso, tá? Não poderia ser isso. A associar o vocabulário açúcar à imagem do corpo fora de forma, aí faz muito sentido, né? O saco de açúcar associado à barriguinha que o açúcar nos proporciona, ou ao barrigão. E incentivar a prática de esportes também não, porque não tem nada aí relacionado nem no slogan, nem na imagem, diretamente com a questão de praticar esportes. Então, a gente sabe aí que a alternativa correta vai ser a C, certo? E assim como essa questão, você tem outras no caderno em que você vai analisar esses slogans e essas imagens das propagandas e como que se relaciona diretamente com o público-alvo. Tudo bem? No caso é o consumidor, né? Bom, agora sobre a H17. A H17 nós vamos ter textos em que a gente vai ter que analisar como que eles funcionam, né, em relação a essa questão de fato e opinião. Vocês lembram que a gente fez ainda no período presencial um exercício bem longo que a Pro pediu para vocês separarem, né? Fato de opinião no texto é a mesma coisa, tá? Só que aqui tá mais simples, tá mais fácil do que aquele que a gente fez. Então, inclusive teve um outro também durante o bimestre, agora já no período à distância, que a gente fez isso também. Aqui tá bem simplesinho, vocês vão perceber que é bem tranquilo, porque o texto é fácil e é até engraçado, né? É um texto do Milor Fernandes. Olha lá, a causa da chuva. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegaram a uma conclusão. Chove só quando a água cai do telhado do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre.
Está visto que só chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O telhado do meu galinheiro está pingando, isso é chuva. Ora, não vê que a chuva e a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornou a lebre. Parecem cegos. Não veem que a água cai das folhas das árvores? Moral, todas as opiniões estão erradas. É bem legal, né? Então vejam, vocês vão ter que observar aí nesse quadro, lembra, fato, algo concreto. Aconteceu, acabou. Aconteceu, é fato. Opinião. Ah, eu penso que isso só acontece de um jeito. Ah, eu penso que aquilo acontece se for de outro, se for outro, tá? Então, as visões que se tem sobre o fato são as opiniões, tá certo? Então, aí tá bem simplesinho de identificar qual é o fato, qual é a opinião da galinha, qual é a opinião do sapo e qual é a opinião da lebre. Cada um só pensando no seu mundinho, né? E qual é a opinião até do autor também, que no final ele chega a uma opinião por conta da observação sobre os animais, tá bom? Do comportamento dos animais. E aí você vai falar dessa moral da história e também se posicionar sobre a moral dessa história que o autor propõe. Tudo bem? Bom, agora sobre a última habilidade que nós vamos tratar, tem uma atividade com esse texto chamado Circuito Fechado, que é do Ricardo Ramos. É um texto bem bacana, em que a gente vai perceber um recurso linguístico bastante significativo para ele colocar esse circuito aí do dia da pessoa. Vamos dar uma olhadinha? Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal, mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarros e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis, relógio, mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícaras, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel, mictório, pia, água, táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafas, guardanapo, xícara, maço de cigarros, caixa de fósforo, escovas de dentes, pasta, água, mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta, carro, maço de cigarros, caixa de fósforos, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícaras, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro e fósforo, televisor, poltrona, cigarro e fósforo, abotoaduras, camisa, sapatos, meia, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro, ufa, dormiu, né? Então vejam, é bem nítido que o autor fez uma opção por utilizar, até a gente fica parecendo maluco assim lendo esse texto, né? Porque ele é todinho cheio de quê? Não, nem parece que ficou. Substantivos, certo? Ele é totalmente cheio de substantivos. Então são coisas aí o tempo todo.
E esses substantivos, sem a gente utilizar, e toda a pontuação, né? Com vírgula, esses substantivos sequenciados, com umas pausas um pouco maiores entre uma ação e outra. Por exemplo, lá, né? Chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental. Então a gente vai percebendo que tem uma pausa um pouco maior entre uma coisa e outra que demorou um pouquinho mais, né? Lá no final, ó, saiu do banheiro, coberta, cama, travesseiro. Então a gente vai perceber, a gente consegue ver todo o dia dessa pessoa. Se vocês prestarem bem atenção, dá para saber todos os hábitos dela, né? Que fuma pra caramba, por exemplo. Né, que esse texto é um texto antigo, já 1991, era um pouquinho mais moda fumar do que é hoje. Hoje em dia já não é mais moda, né? Aliás, a gente sabe que faz mal pra caramba pra saúde. Mas o que dá pra perceber? Que ele fuma muito, toda hora tem cigarro e fósforo. Né? Dá pra gente saber o que mais, é homem ou é mulher? Se fosse mulher, não seria cueca, provavelmente. Então a gente vai perceber várias características. Qual a idade dessa pessoa? Dá pra sacar também, mais ou menos, a idade dela, né? Se é um menino, se é um homem, tá? Então você vai observar todos os hábitos dessa pessoa, a sequência de ações do dia dessa pessoa sem ter um verbo. Porque geralmente teria o quê? Dormir, acordar, sair, trabalhar. Não tem um verbo aí, mas só pelas coisas que se sequenciam aí, esse recurso linguístico diferente, que tem uma coesão, porque a gente consegue perceber que está se remetendo ao circuito fechado do dia da pessoa, né? As ações que ela realiza, só que sem colocar ações. Então, é um texto que usa um recurso linguístico bastante interessante, tá? E aí, o que vocês vão precisar fazer? Dizer quais recursos expressivos foram usados na construção desse texto, que eu já expliquei boa parte para vocês podem aprofundar. Pensando, né, sobre o texto, analisando um pouquinho, qual efeito causa no leitor o uso desses recursos? Que efeito de sentido causa para o leitor, né? Como o leitor se sente diante desse texto? Como que ele como que ele pode construir esse raciocínio e entender sobre o que está sendo dito? E depois, por fim, uma atividade bem legal, que é criar o seu circuito fechado em um dia letivo. Então, assim, estamos em pleno mar, né? Em pleno mar de dias letivos. Nós não podemos esquecer que estamos estudando, né? De segunda a sexta é dia letivo. E agora, em tempo de pandemia, por exemplo, a gente sabe que vai ter muito computador, celular, né? Para quem não tem computador, celular, celular, Google Class, e assim vai, né? Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Aí eu quero ver os circuitos fechados de vocês aí, como que ficam, tá bom? Que substantivos, que coisas tem na vida de vocês diariamente. Beleza? Bom, a Pro explicou algumas das atividades do caderno que são representativas para vocês entenderem mais ou menos como funcionam as habilidades e como serão as demais. Aí vocês vão realizar, então, já começaram na semana passada, que eu já tinha pedido, mas vocês vão concluir aquelas atividades do caderno Aprender Sempre, que nem a Pro falou para vocês, tudo bem? E enviar no Google Class para a língua portuguesa, lá no nosso lugarzinho de sempre. Tudo bem? Estou aguardando. A segunda coisa que vai ocorrer nessa semana de importante aí para nós é que na quinta-feira, às 10h45, né, das 10h45 às 11h35, vai ter um formulário do Google Forms, lá no Google Class, lá no mesmo lugarzinho de atividades, disponível para vocês fazerem uma avaliação de verificação das aprendizagens de códigos e linguagens. O que significa isso? Que nós vamos comparar como vocês estão agora em relação às habilidades do primeiro bimestre, que caíram na AP, e que a gente trabalhou, né? E agora precisa saber se houve avanço, se vocês aprenderam, se vocês estão melhores. Então, nós decidimos fazer essa avaliação para não ficar seguindo em frente sem ter uma noção de como que vocês estão em relação às aprendizagens, tá bom? Se estão avançando um pouquinho. As habilidades de língua portuguesa, que são essas que estão aí no quadrinho, em letra pequenininha, mas tem no roteiro também, tá? Da semana.
Elas foram desenvolvidas pelos 4 professores, né? A professora Aileen de Educação Física, o professor Leandro de Arte, a professora Surama de Inglês e eu, né, professora Valéria de Língua Portuguesa, nos organizamos para fazer essa prova. Essa prova, portanto, vai valer para as 4 disciplinas e vai ser a última coisa do segundo bimestre. Falou? Para fechar mesmo o segundo bimestre, que a gente espera que todo mundo feche bem, feche com uma boa nota e que tenha conseguido tanto recuperar com as atividades aí que são bem tranquilas do caderno Aprender Sempre, quanto fazendo essa provinha caprichada, ok? Durante o período de prova, os professores, os 4, né, na verdade não os 4 ao mesmo tempo, mas 2 professores pelo menos da área, né, estarão em plantão lá no Meet e também no WhatsApp, né? Para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter durante o período de aplicação da prova. Mas é importante que vocês acessem nesse dia e nesse horário. O formulário vai ser aberto e vai ser fechado, para que a gente faça todo mundo juntinho ali, como se fosse uma prova em sala de aula. Tudo bem? Então, esperamos vocês na quinta-feira sem falta e que, de preferência, antes disso, vocês enviem as atividades do Aprender Sempre. Obrigado, pessoal. Um grande beijo. Estamos sempre nos falando no WhatsApp.